aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fique ligado porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 3, 4, 5, 6 de Samurai 8 Hachimaru Days. Sim, pessoal, voltei aqui com essa análise porque o mangá parece que ficou interessante. O Kishimoto finalmente decidiu explicar algumas coisas envolvendo a história. Mas antes de começar o nosso vídeo aqui, cara, falta menos de 50 inscritos para a gente bater a marca de 4.000 inscritos. Sim, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito aqui no canal, você pode ajudar a gente a bater essa marca de 50 inscritos para 4.000 inscritos, para a gente conseguir já superar essa marca nesse final de semana. Então já senta o dedo no botão de se inscrever, já deixa o seu like também e faz os seus comentários dizendo que está conhecendo o canal agora, ou você que já conhece o canal, já divulga para os seus amigos, pra gente poder bater 4.000 inscritos já neste final de semana. Vamos lá, que a gente consegue bater essa meta ainda este final de semana. Sobre o capítulo, foi muito interessante a gente ver todo esse desenvolvimento do Hachimaru, né, junto com o Daruma, né, que envolvente toda a história que finalmente está começando a ser explicado. Os capítulos 4 e 5 eu estava tentando absorver aquilo que estava acontecendo na história, mas não estava me pegando. Toda essa trama eu estava realmente lendo por obrigatoriedade para futuras coisas que poderia estar trazendo aqui no canal. Mas o capítulo 6 veio já mostrar pra gente muita coisa envolvendo ao futuro da obra. Logo de cara a gente começa a observar o treinamento, né? Já começa o treinamento e nos últimos capítulos a gente começa a observar esse lado meio, como podemos dizer assim, um lado meio rebelde do Hachimaru pra cima ali do seu pai, quando ele acaba abandonando ele para ir treinar com o Daruma. E isso acaba chamando a atenção, porque vai muito de encontro com aquilo que o Kishimoto vinha trazendo pra gente quando ele fazia com o Naruto, né? Algo que totalmente reverso com o personagem, já que o Naruto tentava saber toda essa inquietação sobre os seus pais, e o Hachimaru é uma pessoa às inversas, né? Ao contrário, ele é uma pessoa que não é tão ligada assim ao seu pai por enquanto, porque provavelmente Kishimoto vai fazer algo na história para surpreender a gente, mas envolvendo essas coisas, começa o treinamento dele quando ele acaba desistindo ali do seu pai, desistindo entre aspas, para treinar ali com o Daruma. Nesse treinamento, o Daruma começa a explicar que um samurai, para ter o seu poder máximo, precisa de 3 pontos muito bem definidos. O primeiro é que ele precisa se transformar em um samurai, né? Ele precisa ter o seu corpo ali transformado em um samurai, como a gente já percebeu que é realmente ele ter a chave ali para conseguir se transformar no meio que um ciborgue, né? Ele consegue ter essa transformação de um ciborgue, ele consegue fazer com que o seu corpo se locomova, ele consegue trazer a transformação ali do seu corpo para conseguir fazer com que ele consiga realmente ser transformado num ciborgue samurai, né? Diferentes de guerreiros, a gente sabe já a definição de que guerreiros são uma coisa, samurais são outras, e que eu prevejo que isso futuramente vai ter um embate bem emblemático. A gente também pode observar que ele acaba falando que existem mais outros 2 pontos, que o outro ponto é o Key Holder. A gente começa também a observar que aquele cachorro, o animal, né, do Hachimaru, que agora fugiu para mim aqui o nome, ele é essa parte principal, essa peça fundamental para o Hachimaru conseguir se tornar em um samurai perfeito, um samurai com total potencial. E ali, envolvendo todo esse pensamento, toda essa coisa envolvendo o personagem, ele acaba se perguntando, e o terceiro ponto? O que seria esse terceiro ponto? E ali o Daruma acaba dizendo que significa a princesa, e que futuramente ele iria falar para o personagem o que significa a princesa. Mas o Hachimaru é uma pessoa muito ansiosa, ele acaba perdendo um pouco podemos dizer assim,
começa a perder um pouco o foco daquilo que ele está fazendo se todas as peças não são mostradas para ele logo de cara. E ele acaba meio que perdendo o foco até que o Daruma começa a mostrar para eles algumas coisas que está acontecendo na história, né? Tudo aquilo que está acontecendo com ele. Que ele acaba mostrando para ele que ele tem agora o controle da sua alma, né? E que a Key Holder ali, que o próprio cachorro barra gato do Hashimaru acaba dando para ele consegue transformar ali em uma espada, que é aquilo que a gente viu no capítulo 5, no capítulo passado, do próprio Daruma fazendo isso na frente dele. Ele consegue manipular a alma dele, mas ela acaba ali pendendo para baixo, né? A gente acaba observando que a alma dele não está preparada e que toda essa construção, né, que a gente achava que seria uma construção de um personagem para se tornar um samurai, não é bem isso que o Kishimoto está pensando. O Kishimoto está pensando que o Hashimaru, ele está se construindo para se preparar para se tornar um samurai. Ele já tem um corpo específico para isso, mas ele não está pronto, ele não está preparado, o seu corpo não está totalmente preparado para se tornar um samurai. E quando a gente começa a observar esses pontos na história, começa a fazer todo sentido, porque o Daruma, ele é um especializado, ele é uma pessoa que tem realmente uma especialização naquilo. A gente observa nos olhares que ele traça nas suas falas, naquilo que ele está falando de dicas, de conhecimentos para o Hashimaru, de que ele não é uma pessoa qualquer, que ele passou por maus e bons bocados enquanto vivia a sua vida de um samurai normal, porque pelo que parece ele havia voltado à vida, como a gente acabou observando lá no capítulo 1, na forma de um gato. E a gente começa a ver toda essa brincadeira que o próprio Kishimoto e ali o Akira vão colocando na sua história. Aí então o Daruma começa a explicar para o Hashimaru, mas logo o personagem, como eu falei para vocês, ele perde o foco sobre aquilo que estava acontecendo, porque ele queria saber o que era a princesa. E ali o Daruma começa a explicar para ele que a princesa, que é o terceiro ponto que faz o samurai ficar realmente forte, é ter alguém para se proteger. Então o próprio Hashimaru faz uma brincadeira com o Daruma, na qual a gente observa pela primeira vez o personagem com um olhar totalmente sério. Ele não quer papo com esse assunto quando o Hashimaru acaba perguntando para ele quem era a princesa dele, e ele acaba falando que não é da sua conta. Foi a primeira vez que o Daruma acaba dando uma resposta dessa de uma forma totalmente ríspida para o Hashimaru, e a gente fica pensando realmente o que acabou acontecendo, o que será que acabou acontecendo na cabeça ou na vida ali. O que será que aconteceu na vida ali do Daruma para ele não querer falar para o Hashimaru todo o seu passado, todas as suas questões? O que será que ele acabou passando, envolvendo a sua vida passada, quando ele era um samurai? Não dá para entender se era numa forma canina ou se era realmente na forma de um ser humano, se é que podemos dizer assim. E basicamente ele acaba explicando para o Hashimaru que ele teria que encontrar uma pessoa para proteger, e é nisso que a gente começa a observar a personagem Han. Essa personagem, Han ou An, não dá para se entender o nome, vou chamar de Han aqui por enquanto, mas a gente começa a observar essa personagem que acaba sendo um encontro ali de uma forma que eu achei muito legal, de uma narração incrível, que eu acho que o Kishimoto é muito bom nesses pontos de fazer essas ligações assim e fazer a gente surpreender. Ele simplesmente começa a contar a história envolvendo a dois magos. Nós vimos dois magos, não, né? Uma princesa e um samurai um pouco mais antigo, né? Um pouco mais idosos. Eles acabam ali sentindo a presença de um despertar de um novo samurai, e a história simplesmente acaba mudando para Han, aonde ela é uma garota totalmente atrapalhada. E ali ela que estava com um item para conseguir encontrar o seu amado, né, ou podemos dizer assim, alguém para protegê-la, ela que estava com esse item acaba deixando ali em algum lugar e acaba perdendo. E ali quando o Daruma começa a explicar para ela, quando o Daruma começa a explicar para o Hashimaru
quem era essa tal de princesa e o que ele deveria fazer, eles acabam, né? O Kishimoto acaba mostrando para nós que a princesa que o Hashimaru vai ter que proteger é realmente ali a Han. E assim o capítulo acaba de uma forma fenomenal, mostrando finalmente essa conclusão e toda essa parte do desenvolvimento, aonde nós conseguimos entender o que está passando na cabeça do Kishimoto. Tava muito confuso, na minha opinião, a história ali de Samurai 8. Eu não estava entendendo para onde a história estava indo, mas com esses 3 paralelos já deu para entender o que o Hashimaru vai ter que treinar para conseguir se tornar no verdadeiro samurai. E é ali que a gente vai começar a observar algumas, como podemos dizer assim, alguns vilões que podem estar aparecendo na obra para que ele consiga se desenvolver. E é nisso que eu acredito que o Kishimoto está focando para que o personagem consiga crescer ainda mais. Então, com esses 3 pontos, aonde o Hashimaru vai ter que controlar o seu corpo como samurai, fazer com que a alma ali dele realmente seja a sua espada, ele vai ter que controlar a sua Key Holder, fazendo com que a sua alma fique completa ali na formação da espada, e ele só vai conseguir despertar o seu verdadeiro poder quando ele encontrar a Han. E finalmente a gente temos esse caminho, né, traçado para como o Hashimaru vai conseguir chegar até ser um dos maiores samurais do seu tempo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam desse capítulo. Se empolgaram vocês estavam desanimados um pouquinho com a história, que não estavam entendendo o que estava acontecendo. Vocês passaram a entender um pouco mais sobre esse capítulo, ou esse capítulo acabou deixando as coisas mais confusas. Eu tinha deixado aqui em algum comentário referente que eu ia voltar a trazer análise no capítulo 10, mas eu não esperava que o Kishimoto fosse logo de cara essa semana já dar várias explicações referentes à história, referente à sua obra, né? Eu esperava que ele fosse enrolar um pouco mais até o capítulo 10, mas ele já quis revelar alguns pontos e eu achei bem interessante estar trazendo toda essa análise envolvendo a este capítulo. Não deixe de visitar a minha loja Caneca Filosofal, o link está aqui no primeiro comentário para você poder ali comprar a sua caneca e ajudar o canal do Geek Brasil a permanecer no ar, e também de baixar o meu jogo Filmes e Emoji, que está aqui também no primeiro comentário. Isso é tudo, pessoal! Vai!